Livro Pensamento e Vida pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 22, Culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda a deserção do dever a cumprir traz consigo arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda por isso mesmo humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com nossos adversários enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Capítulo 16. Fugas pela culpa.
Livro Vitória sobre a Depressão, de Valdo Franco, psicografia pela Joana de Ângeles. Comumente, ouve-se justificativa para alguém excusar-se ao serviço de socorro ao próximo, como, por exemplo, a alegação de que não é perfeito e, portanto, não possui as condições exigíveis para o exercício das ações de enobrecimento. Muitos indivíduos alegam que carregam muitas culpas conscientes, quanto inconscientes, de gravames que foram perpetrados e que os atiraram no poço da amargura, tornando-os indignos de realizações elevadas. Seria de indagar quais as qualidades exigíveis para a prática do amor nas suas múltiplas expressões sob a inspiração do anjo da caridade? Oferecer-se um copo com água fria ao sedento, doar-se uma códea de pão ao esfaimado, um vaso de leite ao enfermo, modesta moeda ao necessitado, um gesto de compaixão, uma palavra gentil, um aperto de mão, são tão espontâneos fenômenos humanos que não exigem elevados sentimentos morais, bastando somente o desejar-se auxiliar. São tantas as formas de exteriorizar gentileza e bondade que não se torna indispensável uma situação espiritual superior para apresentá-las. Mediante a ação fraterna e natural, adquirem-se os títulos de enobrecimento moral, superando-se as tendências perniciosas que escravizam o indivíduo, mantendo-o nas paixões dissolventes e que passam a diluir-se quando ocorrem os atos de amor, cedendo os espaços mórbidos à beneficência. Certamente a culpa é algoz impiedoso que se insculpe na consciência e, à semelhança do ácido, corrói as fibras emocionais da sua vítima, enquanto é conservada. Por essa razão, deve ser racionalizada de maneira tranquila e diluída mediante as aplicações dos valiosos dissolventes do amor em forma de edificação de outras vidas. Quando alguém se escusa a ajudar, não está sendo impedido pela culpa, mas pelo egoísmo, esse genitor insensível da indiferença pelo sofrimento dos outros, distraindo-se na desdita em que se compraz dos recursos eficientes para a aquisição da paz interior. Todos os seres humanos, de uma ou de outra forma, carregam algumas culpas, inclusive aquelas que lhes foram impostas pelas tradições religiosas absurdas, que se compraziam em condenar em vez de orientar a maneira eficiente para a libertação dos equívocos em que se tombavam. Dessa forma, existem marcas psicológicas ancestrais que afligem, mas podem ser anuladas mediante o conhecimento da realidade e dos legítimos valores morais que são as regras de bem viver, exaradas no Evangelho de Jesus e sintetizadas no seu conceito sublime, que é não desejar nem fazer a outrem o que não gostaria que lhe fosse feito. A aceitação honesta do fenômeno culpa pela consciência constitui excelente aquisição emocional para o trabalho de diluição dos fatores que a geraram. Uma análise sincera do acontecimento produz compreensão em torno da ocorrência do fato infeliz, levando-se em consideração as circunstâncias do momento, o estado emocional em que se encontrava o indivíduo, a sombra predominante. O erro é sempre resultado do nível de responsabilidade imposta pela consciência. Quando se trata de algo planejado com objetivos perniciosos, certamente os danos produzidos são muito mais graves, transformando-se em conflito psicológico de ação demorada. No entanto, quando outros fatores imprevistos desencadeiam a atitude maléfica, é compreensível que a responsabilidade se apresente menor. Em face disso, afirmou o mestre de Nazaré, mais se pedirá àquele que mais recebeu, estabelecendo que o conhecimento é fator predominante em relação à responsabilidade dos atos humanos. A questão da culpa é tão relevante que, analisando o drama da mulher surpreendida em adultério, Jesus exaurou o surpreendente conceito: e aquele que estiver sem culpa, que atire a primeira pedra.
É compreensível que, seja qual for a forma como se deu a sua instalação, é sempre resultado da longa aprendizagem a que o espírito se encontra submetido no compromisso da autoiluminação, transformando ignorância em conhecimento, instinto em discernimento lógico e em razão, primarismo em sabedoria. Já constitui um passo significativo a sua identificação, que significa o começo da sua superação. Nenhum recurso mais eficiente para a sua eliminação do que todo o bem que se pode fazer, porquanto o auxílio ao próximo, à comunidade, a contribuição ao bem-estar geral proporcionam recuperação do equívoco de maneira judiciosa e edificante, resultando em favor do progresso geral. Isso porque sempre que alguém cai, que se compromete, a sociedade com ele tomba, sendo natural que ao elevar-se alguém, com ele a sociedade se erga. O auxílio fraternal, portanto, é valioso contributo psicoterapêutico para a libertação de quaisquer transtornos emocionais, ao tempo em que constitui eficiente método pedagógico para a aquisição da harmonia interna, com a consequente aprendizagem em torno dos objetivos relevantes da vida. Sacrifica, pois, a comodidade disfarçada de conflito de culpa ou equivalente e faz a tua parte no concerto terrestre, modificando as estruturas atuais do comportamento social e criando novas condições para o progresso geral. A felicidade somente se instalará na Terra quando as criaturas humanas compreenderem que o auxílio recíproco é recurso precioso para o equilíbrio entre todos. Enquanto houver segregação, discriminação, miséria de uns e excesso de outros, exorbitância de poder ou de fortuna em poucas mãos, com a escassez na multidão, o sofrimento permanecerá como látego sobre o seu dorso, até o despertamento consciente e a mudança inevitável de conduta. Aquele que dispõe dos recursos superiores da existência, como saúde, beleza, fortuna, lar feliz, inteligência e conhecimento, não havendo feito uso dignificante, retorna ao proscênio terrestre em situação de carência, a fim de aprender a aplicação de valores e solidariedade. Nunca desconsideres o poder dos pequenos gestos de bondade e de amor que fazem muita falta entre os seres humanos. Por mais insignificantes que pareçam, constituem notas musicais da grande sinfonia da vida vibrando no universo. Toma parte na extraordinária orquestra do bem, contribuindo com o que possuas. Para que serve a culpa no sistema emocional? Capítulo 3.3 do livro 7 Caminhos para o Alto Amor, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Pai João de Angola. Entre os moradores do prédio da vida emocional, existe um que parece ser o principal agressor do prazer e do desejo, e ele se chama culpa. É o que dá mais trabalho, o que mais exige, o que mais consome energia e é também o mais persistente quando o assunto é jogá-lo para baixo. Ele é capaz de tirar a estima e a alegria dos vizinhos. É capaz de causar um tremendo desânimo em todos, depreciando o valor pessoal de cada um, influindo em todas as emoções que fazem parte do condomínio da vida mental. Nesse prédio, por certo, a culpa é a bruxa que assombra e atrasa, desgasta e faz muita gente sofrer, porque a maioria não entende sua função reguladora e sinalizadora nessa copropriedade de emoções. Quando não somos orientados para lidar com esse morador, certamente os conflitos íntimos vão chegar até o ponto do remorso, da mágoa e da angústia. Moradores que não estão credenciados a entrar no prédio, uma vez dentro dele, geram muitos conflitos exaustivos na vida interna. A culpa tem por função, sobretudo,
propor a retificação de princípios e valores que já não atendem mais às necessidades gerais do comportamento e da forma de sentir. Ela não é uma emoção, serve apenas para fazê-lo identificar algo que está em desconexão com os valores e princípios sociais. Uma orientação precisa sobre qual é o verdadeiro objetivo do sentimento de culpa pode promover um estado de paz maravilhoso entre os diversos moradores do edifício das emoções. Para isso, é necessário um processo de autoconhecimento bem orientado que permita radiografar a natureza individual da sua culpa, a fim de descobrir o que ela está propondo em favor do seu equilíbrio. Quem adota o auto-amor como forma de viver vai sentir muita culpa, principalmente nos primeiros passos do aprendizado. Por exemplo, uma mãe que esteja trabalhando sua autoestima pessoal na escola do amor próprio terá um profundo desgosto interior em dizer não a um filho, mesmo diante da ausência de limite e da falta de responsabilidade que ele apresente. No entanto, ela percebe que, se quer cuidar verdadeiramente de si e estabelecer uma relação de amor madura com seu filho, terá de se lançar à atitude corajosa de se impor, de determinar regras, de dizer não e tomar as rédeas da relação, considerando sua posição de educadora. A culpa estará lá, ativa e marcante, solicitando que ela revise alguma ideia a respeito de não ser uma boa mãe ou ter sido muito rígida com seu filho. A culpa estará lá, propondo o encontro de suas convicções e uma conciliação para que essa mãe não se abandone e estacione na dor de crenças limitadoras que podem sugerir pensamentos de que ela é uma mãe sem sentimentos ou durona demais. A proposta de rever posturas impulsionadas pela culpa vai abrir as portas do sistema emocional para ser mais benevolente consigo, aplicar a misericórdia e seguir o mapa de Deus para seu destino, que tem o princípio básico e imutável de que você deve ser feliz e repleto de riquezas espirituais. O estado de consciência de paz exige que toda culpa seja transformada em ação dignificante, porque da mesma maneira, a pessoa que se equivoca tem o dever de percorrer caminho idêntico para a correspondente reabilitação. Joana de Ângeles, Divaldo Franco. Livro Em Busca da Iluminação Interior. O Espículo da Culpa. Livro Em Busca da Iluminação Interior, Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, Cláudio Sinotti e Iris Sinotti. Capítulo 3. O Espículo da Culpa. A redenção da culpa, Cláudio Sinotti, culpa uma desobediência necessária. Adormecida no inconsciente profundo do ser humano, permanece a culpa, aguardando o momento próprio para assomar e transformar-se em conflito devastador. Refugiando-se por muito tempo, ficado recalcada sobre a argamassa dos caprichos emocionais que procuram justificar os atos insanos, esse ouvido é sempre transitório, porquanto o fato de não estar consciente não significa encontrar-se superada ou diluída. Muitas vezes são compromissos infelizes que defluem da ignorância da razão, que estabelecem normas de conduta incompatíveis com o ético e o correto, sem deixar, porém, de ser equívocos de interpretação dos direitos do ego, que infelizmente sempre se atribui méritos que, em realidade, não possui. Noutras oportunidades, são ações conscientes em momentos de delírio ou deslumbramento, que superam o bom tom, transformam-se em referências sem legitimidade, comportamentos desleais que se repetem com naturalidade absurda, e não raro são efeitos de atitudes malsãs praticadas conscientemente. O certo é que todos os indivíduos, vez que outra, são vítimas da sombra e praticam atos lamentáveis de que se arrependerão posteriormente.
após ou durante o amadurecimento psicológico, mas que intranquilizam pela impossibilidade de retornar àqueles momentos e evitá-los, desde que não há outra alternativa exceto a correção, mesmo que tardiamente. A culpa é um espículo vigoroso nas carnes da alma. Todos os indivíduos sentem-na, em razão do impositivo natural da evolução, que propõe a existência correta, mediante pensamentos saudáveis, comunicações verbais ou gráficas edificantes e atitudes dignas. Qualquer deslize passado tempo próprio retorna e exige retificação, pelo impositivo do progresso moral e emocional que se adquire. O que antes pareceria insignificante ou mesmo sem qualquer caráter prejudicial no momento, pelo fato de não estar enquadrado nos padrões do comportamento digno, produz o inequívoco sentimento de culpa. Embora os conflitos a que dá lugar, trata-se de uma conquista do processo evolutivo, a avaliação inconsciente dos comportamentos passados, graças à busca pela autoiluminação, na qual não existe espaço para escamotear a verdade. Pode-se tentar justificar se a ação incorreta, o que funciona por algum tempo, até o instante em que o ser desperta para sua realidade imortal, na qual se encontra inserido, sem ensejo de ocultar os procedimentos doentios. A mentira, o engodo, a fantasia, a calúnia, a inveja, as informações agradáveis com objetivos de ludibriar o próximo ou para conquistar benefícios pessoais são máscaras de que se utiliza o ego, que funcionam por algum tempo, mas têm duração efêmera, porque a verdade sobrenada nesse oceano de ficções doentias e dá surgimento à culpa. A culpa honesta enseja o arrependimento da ação nefanda, mediante reflexões, agora saudáveis, do que deveria ter sido feito naquele momento, caso se possuísse maturidade psicológica, legitimidade pessoal. A necessidade egóica de querer aparecer, a compulsão obsessiva para tirar vantagens, os hábitos arraigados na sombra, em luta contínua contra o self, conduzem o indivíduo sem a vivência da dignidade a cometer estes lamentáveis comportamentos agressivos, porque desrespeitam a intimidade do seu próximo, a confiança que lhe foi oferecida, a nobreza com que se permitiu expor e deixou-se tombar nas armadilhas infames que lhes foram feitas por aqueles nos quais confiaram. Os seus danos são imprevisíveis, porque podem magoar de tal maneira as suas vítimas que as armam de desconfiança em relação às demais pessoas, ferreteiam-lhes a sensibilidade, conspurcam-lhes a pureza e a ingenuidade dos sentimentos e se transformam em verdadeira traição. Nada mais desconfortável do que a confiança que se dedica a alguém, sendo miseravelmente enganado, traído nos seus valores afetivos, que se tornam superados pela ganância, pela forma perversa de retribuir a amizade e a convivência. Embora a gravidade da culpa, não permitas que te estiole a esperança, nem esfacele o seu lado bom, que agora desperta para a identificação da responsabilidade que assumiste. Refaze o caminho, instala na conduta a humildade em relação aos teus erros. Não será necessário que reveles às tuas vítimas o que fizeste com elas, porque mais cedo ou mais tarde elas tomarão conhecimento. Recupera-te moralmente, modifica a conduta, sendo fiel e amigo. Renuncia aos propósitos extravagantes que te amesquinhavam. Sofre o natural efeito dos males que, afinal, a ti próprio causaste. Permanece ao lado daqueles a quem enganaste e corrige lentamente, se possível, as informações equivocadas. E quando não se torne exequível fazê-lo, age corretamente, envolto pelas vibrações do afeto sadio, reabilitando-te até o momento em que te sintas tranquilo, desarmado, feliz em sua companhia. O amor verdadeiro produz milagres, nunca o duvides. A arrogância, filha dileta do egoísmo, sempre conspira contra o teu propósito de expiação do mal que fizeste e busca motivos para que permaneças na anestesia da responsabilidade.
O bem que puderes fazer àqueles que te sofreram a injunção penosa, oferece-o de coração aberto e realmente afetuoso. Com pensamentos, palavras e gestos de bondade, feitos de ternura e de arrependimento sincero, diluirás a culpa, retirarás o espículo da consciência e avançarás realmente feliz no rumo da plenitude. O estado de consciência de paz exige que toda culpa seja transformada em ação dignificante, porque da mesma maneira a pessoa que se equivoca tem o dever de percorrer caminho idêntico para a correspondente reabilitação. Tudo quanto esteja escamoteado na terra, no mais além, se apresenta desvelado, e a vítima olhará nos olhos do infrator com amizade e perdão, enquanto este, atormentado, tentará fugir da sua presença, carregando o fardo pesado que o esmaga interiormente. No Evangelho de Jesus, recorda-te do temor de Pedro, que negou o amigo, mas teve a coragem de devotar-lhe o restante da vida em processo de reabilitação, o que conseguiu de maneira brilhante, enquanto Judas, cruelmente ferido, atirou-se ao abismo do autocídio e foi constrangido a retornar à terra inúmeras vezes, até culminar no martírio da saga infeliz do seu antigo ato ignominioso. Começa agora a tua reabilitação. Ora e vincula-te ao Senhor, que é o caminho para a verdade, e logo a culpa que conduzas intimamente começará a ser arrancada dos teus nobres sentimentos. A redenção da culpa, Cláudio Sinotti. Existe um ditado latino que estabelece: Homo hominis lupus. O homem é o lobo do homem. Embora possa parecer uma proposta pessimista, não deixa de conter um ensinamento importante para nossas reflexões, pois é no interior do próprio homem que se encontram seus mais temíveis algozes. Entre esses algozes, a culpa se estabelece como um dos principais fatores que faz com que muitos retardem a marcha rumo à plenitude. Mas será que a culpa é efetivamente algo negativo? Psicologicamente, a culpa pode ser vista como um sistema de alerta do indivíduo, acionado sempre que algum código de crenças e valores é contrariado, desde os convencionais que vamos aprendendo no processo educacional, nas culturas e religiões, assim como os valores mais profundos, porquanto o self se apresenta como esse representante divino em nossa psique e se manifesta sempre que esses valores são negligenciados. Assim sendo, para a conquista da maturidade, é importante aprender a lidar com a culpa, tornando uma aliada no processo de autoconhecimento, e não apenas uma instância punitiva que nos leva a lamentar as escolhas infelizes que fizemos. De acordo com James Hollis, parte do legítimo desenvolvimento do indivíduo é o reconhecimento adequado da culpa, e o próprio autor propõe um caminho de conscientização que chama de os 3 R's: reconhecimento, recompensa e remissão. O reconhecimento é parte essencial da nossa jornada, pois a atitude de assumir a responsabilidade das nossas escolhas nos predispõe à transformação. Mas, infelizmente, são muitos os mecanismos escapistas aos quais os indivíduos recorrem para não lidar com os próprios erros. Às vezes, procura-se desesperadamente um culpado quando algo não vai bem, porque é bem mais fácil entender que o outro foi o responsável pelo insucesso do que reconhecer nossas falhas. Enquanto não aprendemos a lidar com a culpa de maneira consciente, normalmente acionamos a projeção na condição de mecanismo de defesa, encontrando erros na família, nos patrões, nos governantes e nas mínimas coisas cujos detalhes não deixamos passar despercebidos. Isso nos faz perder contato com a própria sombra pessoal. Reconhecer os próprios erros pressupõe humildade, e talvez esse seja um grande empecilho aos que se mantêm na inflação do ego, porquanto obrigaria a descer do pedestal em que muitas vezes nos colocamos, aceitando nossa condição humana, falível e limitada, sem que isso diminua nossas divinas aspirações. Pelo contrário, pois que quanto mais temos a capacidade de olhar para nossos erros e aceitá-los como parte do processo do aprendizado, mais nos fortalecemos e nos mostramos grandes e não o oposto. Esse reconhecimento, no entanto, não pode ser algo estático que nos faz apenas aceitar que erramos, sem que isso tenha maiores consequências,
deve ser apenas o primeiro passo para aprendermos com os erros e adquirirmos consciência para agir da melhor maneira nas oportunidades futuras. Recordo-me de uma paciente muito vinculada às atividades da religião que abraçara. Todavia, por mais que tentasse estar em comunhão com Deus, relatava que um profundo sentimento de tristeza sempre se apresentava, sem que ela soubesse ao certo de onde vinha aquela sensação. Passava horas na igreja, nas diversas atividades, mas mesmo assim não conseguia sentir-se plena. Com a religião, dizia, veio também uma postura que me fez ver os mínimos erros dos outros. E isso a atormentava, pois sua atitude fazia com que os outros se afastassem dela. Como normalmente a crítica excessiva se apresenta como substituta patológica da dificuldade em lidar com a própria sombra, ela necessitava conhecer mais a sua história de vida, na tentativa de encontrar algum fato gerador desse comportamento. Propondo-lhe esse mergulho interior, recordou-se após algumas sessões de algo que a atormentara durante a adolescência. Ela havia feito um aborto após um relacionamento passageiro e, movida pela pressão familiar que não aceitava a gravidez naquelas condições, consentiu com o ato mesmo sem concordar com ele. Após isso, passou a ter enormes dificuldades afetivas, pois sempre via com suspeitas o fato de se entregar ao relacionamento. A busca mais intensa pela religião foi seu ponto de apoio. O problema não foi buscar uma religião, o que é fato positivo em muitos aspectos, mas enquanto não lidamos com as nossas escolhas equivocadas, o passado continua a nos atormentar. No caso da paciente, somente após conseguir falar do ocorrido, reconhecer sua parte na escolha que fez, mesmo com coparticipação da família, e mais ainda, saber-se igual aos que tanto condenava e vigiava, é que conseguiu liberar a energia que estava aprisionada pela culpa e prosseguir em sua jornada de aprofundamento, agora com mais vigor e entusiasmo. Isso significava trilhar o caminho da recompensa, a energia psíquica antes direcionada a apontar o erro dos outros, ou o que ela via como erro, deveria ser canalizada para outros propósitos. O reconhecimento abriu espaço à introspecção, a um olhar mais atento a tudo aquilo que até então negligenciara. Estar mais atento a nós mesmos nos faz ser mais flexíveis na avaliação do outro. Mesmo porque quem pode atirar a primeira pedra quando faz o julgamento alheio? À paciente foi sugerido que se dedicasse a auxiliar pessoas com problemas. Ela se recordou de que na própria igreja havia uma atividade comunitária, dedicada às mulheres grávidas, e que muitas delas eram jovens cujos filhos vieram sem planejamento. Passou a dedicar-se a compreender essas jovens e ajudá-las a enfrentar os desafios que teriam pela frente. Ao mesmo tempo, prosseguia no seu processo de pacificar o sentimento de equívoco do passado que a acompanhava. As crianças que ajudava a gestar e via nascer, de certa forma, faziam-na manter contato com a criança que havia rejeitado e que lhe trazia o sentimento de culpa. Essa era a remissão, pois mesmo que ainda visse os erros à sua volta, agora o fazia sem o mesmo peso de antes, e seu caminho finalmente estava livre para buscar Deus de forma mais madura e consciente. Como nos ensina Carl Gustav Jung, seja qual for a coisa que ande mal no mundo, o homem deve saber que o mesmo acontece dentro dele, e se aprender a arranjar-se com a própria sombra, já teria feito alguma coisa pelo mundo. Para a paciente, a culpa foi o caminho para descobrir a própria sombra, percebendo que o mal que via nos outros era apenas um espelho daquilo que não desejava ver em si mesma. Não há mágica, portanto, para lidar com o lobo da culpa, que nos desafia a cada instante a perceber os nossos equívocos, e quando isso é feito com responsabilidade, transforma-se em excelente oportunidade de tornar-se mais consciente de si mesmo. E se algumas vezes o homem é o lobo do homem, aliado à consciência, se transforma em seu próprio herói, avançando rumo à conquista de si mesmo. Culpa uma desobediência necessária. Iris Sinotti. A culpa se senta como um grande pássaro negro nos ombros de quase todos nós. Quem de nós em algum momento da vida não se sentiu culpado, seja porque cometeu algum equívoco, seja porque uma voz interna nos acusa de não estarmos cumprindo a nossa designação? Esse sentimento tão nosso muitas vezes vem acompanhado da raiva, que introjetamos no decorrer das nossas vidas. Sempre que tentamos ir além do que nos foi ensinado,
pois os limites da educação, da cultura, do gênero, da religião, etc., podem sim gerar em nós a culpa. Esse é o principal motivo pelo qual todos nós a sentimos. A culpa também é arquetípica. Muitas vezes sentimos culpa por sabermos que deixamos de fazer algo ou que cometemos um erro e que esse feito ou não feito nos coloca de frente com partes das nossas vidas que nos fazem sentir raiva. A raiva e a culpa caminham de mãos dadas, pois a culpa guarda uma raiva interna, que por não ser exposta, fica gerando uma necessidade de autopunição, que se manifesta na forma de culpa. Lembro-me da história de uma mulher a qual chamarei de Isaura, que sofria de enxaqueca e por muito tempo buscava ajuda médica sem resultados satisfatórios. Quando realmente se resolveu por tentar compreender o símbolo por trás do sintoma, revelou-se a seguinte situação. Ela era a filha primogênita de um casal imaturo que durante toda a infância dela estava envolvido com seus problemas, deixando os filhos crescerem por conta própria. Ela, por sua vez, assumiu a responsabilidade sobre os irmãos mais jovens, deixando de cuidar de si. E pior, de satisfazer suas necessidades, o que gerou muita raiva que ela manteve contida. Na ocasião em que saiu de casa por causa dos estudos, passou a se sentir culpada por ser a única a ter aquela oportunidade e começou a achar que não merecia, pois os seus pais sempre disseram que universidade não era para eles. Resultado, todo o dinheiro que recebia era enviado para a família, ficando apenas com o estritamente necessário. Todo mês ela sofria para mandar o dinheiro, porque sempre abria mão das necessidades pessoais e sentia profunda raiva por isso, o que logo transformava em culpa por não aceitar sentir tal emoção. Não preciso nem falar o que acontecia logo depois, as dores de cabeça. Admitir tais sentimentos não foi fácil, mas também chegar até eles proporcionou o fim de um ciclo de autopunição que já durava anos. Ela pôde finalmente olhar no espelho de si mesma e transmutar a culpa que sentia na responsabilidade pela própria história e, consequentemente, pela própria felicidade, além de poder deixar seus familiares seguirem com as suas próprias escolhas. A religião judaico-cristã teve como forma educativa a punição e a ideia de pecado, o que naturalmente se transformou em culpa. Ou seja, nossa história é alicerçada na culpa, pois acreditaram que sem ela não seria possível manter as coisas sob controle. Será que isso ainda acontece? Será que ainda acreditamos que a educação pela castração é a melhor maneira de alguém se conhecer? Na busca de uma suposta perfeição, as diferenças foram esmagadas, e aqueles que ousam não seguir a massa pagam um alto preço por isso. Foi assim que adquirimos uma grande dificuldade. Para a maioria de nós é difícil assumir a responsabilidade dos próprios atos, porque se não sou responsável, torno-me culpado. Como? Não foi permitido a Isaura que tomasse para si a própria identidade, fazendo com que desenvolvesse uma personalidade insegura e com uma necessidade urgente de reconhecimento, o que fazia dela uma pessoa que sempre buscava agradar aos outros. Ela não se permitia ser diferente do que esperavam dela, porquanto isso poderia ser visto como um erro pelos outros. E como não reconhecia o seu valor pessoal, a opinião dos outros sobre si era o parâmetro. Se não sou amada, não sou digna de nada, e para ser amada terei que ser igual a eles. Essa era sua crença, e por isso a culpa quando saiu para estudar. Isaura só pôde tratar efetivamente seu sintoma quando tomou para si a responsabilidade da própria vida, em que a culpa por ser ela mesma já não tinha voz em seu mundo interno. O que nos impede de tomarmos a responsabilidade dos nossos atos, muitas vezes está relacionado a uma má formação educacional, pois a criança que é impedida de desenvolver sua identidade, quando na fase adulta, às vezes sente culpa por não ter permissão de ser ela mesma, e não sendo quem tem que ser, termina por necessitar da aprovação dos outros para reconhecer o seu próprio valor. Quando não recebe esse reconhecimento, automaticamente acredita que fez algo errado, tentando assim corrigir o erro, deixando de fazer o que realmente precisa ser feito para o seu crescimento. O que os outros sabem sobre nós? A culpa não é um sentimento agradável e normalmente se gasta muita energia tentando não a sentir. Desse modo, a raiva costuma ganhar espaço. Somos responsáveis por tudo o que fazemos,
mesmo que não queiramos, e também somos responsáveis por tudo que deixamos de fazer. Aqui entramos em uma dupla culpa. Quando não fazemos, sentimos-nos culpados. Mas se fazemos, também. É justamente aqui que precisamos desobedecer, entre aspas, porquanto quando nos damos conta de que estamos deixando de fazer o que realmente devemos para o nosso crescimento, precisamos romper com tudo que nos mantém presos. E isso nos levará a uma desobediência necessária. Durante a nossa vida, vamos ouvindo todo o tempo o que devemos fazer e como devemos ser, o que nos impede de ir além do limite estabelecido para nós e por nós. O filósofo Nietzsche identificava que vivíamos em um conflito entre uma moral particular reprimida e a vontade de potência que quer expandir-se. O self impulsiona o ser para o seu processo de individuação. E se não fazemos, sentimos-nos presos, limitados, culpados e ficamos com uma vida restrita, atendendo às necessidades do ego, os quais terminam por dominar as nossas atitudes. A frustração é uma sensação muito presente no campo emocional do culpado, pois a distância entre o que não somos e a imagem criada pelo ego daquilo que achávamos que deveríamos ter sido, nos inclui em um ciclo de justificativas, sentimentos de inadequação, lamentações, insegurança, controle e ansiedade. Isso nos faz ficar presos ao passado, vivendo um papel de vítima. Sempre que transgredimos, sentimos-nos culpados, porque transgredir é atravessar o que acreditamos ser um limite. Psicologicamente, é a busca da superação de si mesmo na ruptura com o mundo que nos cerca. Ou seja, sempre que buscamos o novo, transgredimos. E ao transgredir, sentimos-nos culpados. Conforme afirmava Jung, cada passo em direção a uma consciência mais ampla é uma espécie de culpa prometeica. Diante o conhecimento, rouba-se, por assim dizer, o fogo dos deuses. Isso é, o patrimônio dos poderes inconscientes é arrancado do contexto natural e subordinado à arbitrariedade da consciência. Assim como o Titã prometeu, se não roubarmos o fogo dos deuses e se não desobedecermos às leis estipuladas por eles, não seremos capazes de ampliar a nossa consciência para uma ética que transcenda as normas externas e nos coloque conectados a uma moralidade que realmente nos permita viver a liberdade de sermos nós mesmos, de crescermos com nossos erros e principalmente de nos perdoar para seguir adiante. Isaura não precisa mais se autopunir com a dor, porque ao romper com o limite que ela havia estabelecido para si mesma, cometeu, assim como prometeu, a híbris, passou pela dor asfixiante da culpa, sofreu como se estivesse presa nas pedras frias do Cáucaso, na solidão daqueles que precisam encontrar a própria ferida para encontrar em si a força necessária para renascer, e desobedecendo à ordem externa, pôde finalmente obedecer à sua designação interior e ir em busca de si mesma. Acerca disso, Jung ensina que a terapia começa substancialmente, realmente, somente quando o paciente vê que o que o embaraça já não é o pai e a mãe, mas ele próprio. Isso é, uma parte inconsciente de sua personalidade, a qual assumiu e continua a interpretar o papel de pai e mãe. O pássaro negro da culpa, dessa forma, um precioso sinal de que uma nova consciência, um novo eu pode surgir, pode ser o guia na estrada da individuação, estrada essa difícil e muitas vezes dolorosa, que exigirá imensa confiança em nós, em tudo que podemos ser, para que, tal como Isaura, possamos olhar além do estreito espaço que criamos para viver. As duas faces da culpa. Livro O Modo de Entender, uma nova forma de viver, do Hamed, o médium Francisco do Espírito Santo Neto. Capítulo 31, As duas faces da culpa. Imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou, e Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito. Antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes, e começou a chorar.
Marcos 14:72. A culpa nos paralisa no tempo e ficamos soterrados sobre os escombros de nossos desacertos. Ela interrompe nossas oportunidades de crescimento no presente, em virtude de nossa obstinação neurótica em comportamentos do passado. A culpa se estrutura nas crenças antigas do pecado irreparável e nos alicerces do perfeccionismo. Só quando aceitarmos que a vida é perfeita, é uma impossibilidade humana, quando aprendermos que há limites em nosso grau evolutivo, quando nos conscientizarmos de que não temos todas as respostas para o que acontece, quando aceitarmos que somos passíveis de falhas ou enganos, quando abandonarmos o complexo de onipotência, é que a culpa terá acesso restrito em nosso mundo íntimo. O arrependimento se distingue da culpa. O arrependimento se manifesta quando tomamos ciência de que sabíamos fazer algo melhor e não o fizemos, enquanto que a culpa é prepotência daquele que crê que deveria ter agido melhor, que deveria ter previsto anteriormente os problemas atuais, porém não o fez propositadamente, porque seu senso crítico era inexpressivo, não possuía consciência individual e coletiva, nem autorreflexão. Em outras palavras, sua consistência evolutiva era limitada. A raiz da culpa é nosso imenso orgulho e as expectativas absurdas de como nós e os outros deveriam ser, de como deveríamos nos comportar diante dos fatos e acontecimentos. Há culpas e culpas. Simão Pedro, filho de Jonas, conhecido como Pedro, do latim petra, rocha, rochedo, penhasco, pedra, na realidade não tinha muito de rocha ou pedra. Era um homem comum, com muitas fragilidades humanas. Na última ceia, Pedro contestou a predição do mestre que dizia: antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. O apóstolo deu a entender que os outros poderiam traí-lo, mas ele, a rocha, sob nenhuma condição negaria o amor e a amizade que tinha pelo mestre. Depois Pedro teve percepção de sua imaturidade e se arrependeu profundamente. Aceitou a condição de criatura em fase de crescimento espiritual, que ainda não tinha chegado à plenitude do ser. Quem se arrepende abandona a culpa, pois não mais aprova os velhos comportamentos e atos imaturos. Todavia, não se autocastiga pelo fato de não ser perfeito, nem causa a própria ruína física ou emocional, abandonando-se no mar de lamentação e pesar. Ao contrário, assume a responsabilidade de seus erros e evita repeti-los. Ao mesmo tempo, abranda seu julgamento e perdoa a si mesmo. Simão Pedro superou a culpa, transformou interiormente e vivenciou uma existência de amor, compaixão, serenidade e perdão. Ele despertou em si o reino de Deus e passou a divulgar a boa nova de Jesus sem distinção de raça, nacionalidade ou condição sexual das pessoas de sua época. Pedro suplantou a culpa. A análise da culpa no comportamento de Simão Pedro diverge completamente da reflexão sobre Judas Iscariotes. Quando Jesus estava sendo julgado pela Suprema Corte judia, o grande sinédrio, Judas estava do lado de fora remoendo-se de culpa. Judas sucumbiu diante do seu engano. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Mas estes responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Ele se autodestruiu ao deparar com o tormento da traição ao mestre. De forma ingênua, Judas acreditou nas promessas dissimuladas do poder mundano e falseou fatalmente. Não soube se perdoar nem reparar seu erro. Poderia ter se compensado e igualmente a coletividade pela perda do mestre, procurando redimir-se do seu grande equívoco através da ação de fazer chegar
a um grande número de pessoas a mensagem cristã. Poderia também ter iniciado quase que imediatamente o trabalho de autotransformação, mas a culpa o paralisou por anos. Só muito tempo depois conseguiu reabilitar-se através das sucessivas encarnações. A culpabilidade de Pedro resultou em arrependimento e lhe serviu de degrau para expandir seus horizontes existenciais. A culpabilidade de Judas derramou-se em remorso doentio, acabando em autocondenação. Os chamados pecadores, os que tinham consciência de culpa descrito nas passagens do Novo Testamento, estavam apenas vivendo experiências evolutivas. O que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas, que precisam ser recapituladas para que possamos melhorar nossas ações. Tudo aquilo que nos parece negativo é apenas um caminho preparatório para alcançarmos um bem maior e definitivo. Mesmo os comportamentos que acreditamos nos levar aos caminhos do mal não devem ser vistos como perdição eterna, mas somente equivocadas opções do nosso livre-arbítrio que não deixam de ser experiências compensatórias e de aprimoramento a longo prazo. Cada culpa, cada pessoa, cada culpa. Use os erros e desacertos para seu crescimento interior. Aprenda com suas culpas e eleve-se para a vida maior. Em se tratando de culpa, cada qual deve fazer uma autoanálise, visto que a falta é sempre proporcional a cada consciência. Livro Mereça Ser Feliz, Espírito Hermance do Faux, capítulo 31. Severos, porém sem culpa. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. Severidade conosco significa vigilância mental ativa, crescente e permanente para não permitirmos hiatos nos esforços educativos das nossas inclinações. Esse cuidado com a personalidade é essencial ao progresso moral e espiritual, porque é exatamente nos instantes de relaxamento interior que costumam brotar o derrotismo, a obsessão e as más ideias. É quando se percebe com mais clareza as insatisfações que vinham sendo esquecidas e superadas no trabalho do bem, mas que, sob uma análise descuidada, podem tomar proporções onerosas aos projetos de elevação nos quais nos encontramos incursos, levando a decisões precipitadas e imprevisíveis. Limite tênue existe entre a severidade como regime de disciplina e o sentimento de cobrança, que conduz-nos a querer fazer o que ainda não damos conta. Uma imposição para a qual não temos preparo, sendo injustos conosco. Em tudo deve vigorar o equilíbrio. A recomendação de José, o Espírito Protetor, não deve ser entendida como uma atitude de inflexibilidade e castigo a nós mesmos. Ser severo com compassiva tolerância às nossas fragilidades é o que sugere o bom senso e a caridade. Autoaceitação sem conivência. No entanto, o sentimento de culpa, com suas lamentáveis consequências, tem comparecido em boa parte dos aprendizes da doutrina espírita, em razão de reminiscências da condenação eterna, fundamento da formação religiosa tradicional. Surge na forma de sutil desconfiança na possibilidade verdadeira de crescimento e melhoria individual, gerando uma atmosfera de descrença nos ideais e no seu próprio esforço. Quanto mais passa o tempo, mais a criatura estabelece cobranças no seu aperfeiçoamento moral, e não atingindo os patamares desejados, cai no desânimo e na deserção. Por conta dessa sábia instrução contida na codificação, muitos corações idealistas portadores de valores forjados no sacrifício da renovação interior habituaram a julgar-se hipócritas e desleais perante seus deslizes,
penetrando as faixas emocionais da autopunição em descaridosos episódios de desamor a si próprios. Nesse quadro, esquecem-se do quanto já edificaram de bom na intimidade e optam por fixar-se em crenças negativas, supervalorizando suas imperfeições, negando o auto-perdão, caminhando para conflituosos estados íntimos que ativam os sentimentos de desprezo, raiva, desânimo, ansiedade, tristeza, desespero e pessimismo. Grande diferença existe entre ser imperfeito e estar imperfeito. Não fomos criados para o sofrimento e o mal. O fato de cometer faltas não intencionais faz parte do demorado processo de transformação da personalidade. O que verdadeiramente nos comprometemos com a melhoria interior, os que verdadeiramente nos comprometemos com a melhoria interior, precisamos nos dar conta de que as vacilantes intenções de ser um homem novo necessitam do otimismo para se concretizar. Não somos infelizes, estamos temporariamente infelizes. Não somos deprimidos, estamos passageiramente deprimidos. Somos luz, somos deuses. Trágico equívoco acreditar na perfeição instantânea, depois de milhares de anos no cultivo intencional de ervas daninhas no solo do coração. Conhecimento não basta. Quando Jesus afirma o valoroso ensino, conhecereis a verdade e ela vos libertará, certamente não se referia à verdade que permanece na órbita do cérebro, porque se assim fosse, todos os espíritas, detentores de largos fachos de luz da verdade, estariam libertos das lutas contra a inferioridade que ainda nos aprisiona nas celas da vaidade e do orgulho. O mestre, evidentemente, referia-se à verdade que atinge as distantes regiões do coração, à verdade sobre nós mesmos, a nossa realidade. Mister efetuar o serviço delicado nas leiras do sentimento, aprendendo a arar as tendências, hábitos e desejos em direção aos roteiros do bem. Mergulhar na vida profunda do inconsciente, o desconhecido reino do automatismo e pesquisar as raízes afetivas de nossas vivências. Culpamo-nos pelo mal que ainda não conseguimos vencer. Culparmo-nos pelo mal que ainda não conseguimos vencer em nada nos melhora. Certamente, em alguns casos de personalidade rebelde, ela funciona como uma defesa, a fim de não desistirmos de lutar, impulsionando a criatura ao recomeço, para não agir novamente da mesma forma. Afora isso, é um instrumento pouco eficiente para promover a correção. Melhora real só obteremos com autoestima, valorizando severamente a parte boa que possuímos, fixando as crenças no homem novo que já desejamos ser, guardando o olhar mental na meta gloriosa de ser hoje melhor que ontem, sem distrair com os chamados inferiores do homem velho, que agoniza, mas teme em ressuscitar. Culpa é tortura e desamor, impulso para baixo. Severidade é crescimento e autoamor, motivação para continuar nos desafios de aprimoramento. Jamais desistamos da melhora. O tempo e a maturidade demonstrarão como é preenchedora a opção que escolhemos sob a égide dos luminosos ideais espíritas cristãos. Sem perfeccionismo e fazendo o melhor que pudermos, experimentaremos a alegria da vitória, cujo troféu chama-se felicidade. Livro As Dores da Alma, Espírito Hamed. Culpa. As religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização. Mas, na atualidade, algumas religiões se transformaram nas próprias convenções sociais.
Inúmeras crenças religiosas têm sido imensamente nocivas ao desenvolvimento das criaturas, pois usam frequentemente a culpa como forma de atemorizar. Com isso, obtêm a submissão dos indivíduos, conduzindo-os a seu bel prazer. Utilizam-se de comportamentos manipuladores baseados em crenças punitivas. Um dos conceitos mais apregoados é o de que a divina providência age através do castigo e da vingança, e de que Deus, quando se decepciona conosco, impede-nos de desfrutar e participar das benesses do reino dos céus. A doutrina do fogo eterno, reticências, não produzirá bom resultado, reticências, se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir. Causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. As religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização, mas nas convenções sociais. Abordaremos agora algumas mensagens que produzem culpa e, consequentemente, infelicidade no íntimo das criaturas. Vocês desobedeceram às leis divinas, mas se sofrerem bastante, talvez serão perdoados. Vocês não entrarão na casa de Deus, a menos que se sacrifiquem muito pelos necessitados. Se vocês amassem ao Pai, não ousariam ter a atitude que tiveram. A culpa é frequentemente difundida por religiosos ortodoxos de forma consciente, até mesmo inconsciente, como meio de, produzindo temor nos fiéis, estabelecer dependência religiosa e determinar comportamentos e posturas de vida que acreditam ser corretas e convenientes às suas, abre aspas, nobres causas missionárias, fecha aspas. Esquecem-se, porém, de que cada ser tem uma idade astral que lhe permite ver e compreender a existência de forma específica e privativa. Também não se lembram de que a totalidade das culpas de um indivíduo não poderá transformar seu comportamento passado, nem mesmo suas atitudes do presente. Portanto, a única forma possível de levá-la a uma transformação interior é a mudança de entendimento e de atitude. Somente através de uma real conscientização é que se estabelece o processo de amadurecimento das criaturas. Em outras palavras, tal conscientização se dá pelo somatório de suas experiências vivenciadas através do tempo, nunca pela imposição ou pelo medo, pelo receio. Sacrifique-se pelos necessitados, entre aspas. Poderá ser uma recomendação equivocada quando endereçada a uma pessoa psicologicamente fragilizada, pois se ela não consegue nem mesmo ajudar a si mesma, obviamente se sentirá culpada por não conseguir ajudar o próximo. Ela até poderá estar provida de boa vontade e tentar fazer alguma coisa, mas não conseguirá efetuar uma real ajuda, visto que é tão necessitada que dentro de si não há senão escuridão e desequilíbrio. Então, como poderá cooperar convenientemente com os outros? Só poderemos prestar auxílio a alguém que estiver se afogando se soubermos nadar. Como ajudá-lo se estivermos também nos afogando? Na realidade, criaturas imaturas se consideram profundamente culpáveis, porque valorizam em excesso o que os outros dizem e pensam. Por lhes faltar independência interior, nem sempre reúnem condições de julgar seu próprio comportamento, pensamentos e emoções, responsabilizando-se pelas consequências de tais atos causam sobre elas. Não creem que Deus lhes fala diretamente. Ao contrário, necessitam de homens que se autodenominam iluminados, entre aspas, para conduzi-las,
conforme julguem correto e justo. São infelizes. Quando não se culpam, atribuem culpa aos outros. Não percebem que são elas mesmas que determinam o seu destino. A culpa não encontraria abrigo em nossa alma se tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus por nós e se acreditássemos que Ele habita em nosso âmago e sabe que somos tão bons e adequados quanto permite o nosso grau de conhecimento e de entendimento sobre nossa vida interior e também exterior. Aprenderam a vestir a túnica de, entre aspas, super-heróis, tentando satisfazer e suprir as necessidades da família, e se culpavam quando não conseguiam resolver esses problemas. Sábios são aqueles que acumularam conhecimentos não somente através do estudo das ciências, mas também pela prática e pela observação. Sabedoria, portanto, é a soma de nossos conhecimentos coerentes, obtidos em contato com os diversos acontecimentos da vida. Não apenas o que foi adquirido pela instrução acadêmica, mas, acima de tudo, pelas experimentações, vivências, atividades e realizações nas mais variadas áreas, seja na atual existência, seja nas múltiplas encarnações que tivemos pelas noites dos tempos. Sensatez, prudência, desempenho e erudição são patrimônios intransferíveis da alma humana, alicerçados na intimidade do próprio ser. Dessa maneira, podemos entender que quanto mais impedirmos as pessoas com as quais convivemos de agir e pensar por si mesmas, mais estaremos dificultando suas oportunidades de amadurecimento e de crescimento espiritual. Os empreendimentos que os outros elegeram como os melhores para si deverão ser respeitados, pois os direitos naturais do homem lhes garantem a possibilidade de tomar decisões, errar, aprender, crescer, mudar e julgar a si mesmos. Problemas são estímulos que a vida nos apresenta para nos autoconhecer. Portanto, os fatos de nossa existência possuem valores imprescindíveis para nosso desenvolvimento interior e são de importância fundamental para nosso interagir em face desses mesmos acontecimentos. Alguns de nós aprendemos que deveríamos ser responsáveis pela felicidade dos outros, usando uma postura de, abre aspas, tomar conta, fecha aspas, ou seja, supervisionar, comandar, insistir, seduzir, chorar, acusar, subornar, espionar, produzindo culpa em nós e nos outros e pedindo intervenções milagrosas a fim de redimirmos e salvarmos as almas de nossos entes mais queridos. Muitos indivíduos trazem um comportamento psicológico inadequado, adquirido desde a mais tenra idade, pela longa convivência com familiares difíceis e criaturas problemáticas que se diziam incapazes de se cuidar e se defender. Em decorrência disso, essas crianças assumiram responsabilidades que não lhes pertenciam e, para que pudessem sobreviver emocionalmente no lar em desajuste, aprenderam a vestir a túnica de, entre aspas, super-heróis, tentando satisfazer e suprir as necessidades da família, e se culpavam quando não conseguiam resolver esses problemas. Passaram a viver para controlar e proteger pais, irmãos, outros parentes, amigos e conhecidos à sua volta, preocupando-se neurótica e compulsoriamente em solucionar as dificuldades ou equacionar a vida dessas pessoas. Desenvolveram ao longo do tempo relacionamentos doentios, nunca se preocupando com o que eles próprios sentem ou desejam, mas somente se interessando por aquilo que os outros estão sentindo e pensando. Trazem como lema sua dificuldade é meu problema, ou sua vontade é minha vontade, assumindo obrigações pelo bem-estar, comportamento, decisões, emoções, pensamentos ou mesmo pelo destino de outras pessoas. Não estamos nos referindo a atos de verdadeira caridade, compaixão e bondade, em que realmente a assistência é requisitada e desejada, mas sim ao ato neurótico de tomar conta,
por acreditarmos que as pessoas são vítimas do mundo e incapazes de cuidar de si mesmas. Assumimos essa atitude salvacionista. Podemos traduzi-la como uma maneira de agir subestimando a capacidade dos indivíduos de crescer e evoluir. Capacidade essa que herdamos por direito divino. A providência divina nos convoca a ser participantes na vida dos outros, jamais controladores. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Através da inteligência e do livre-arbítrio, ele consegue discernir e optar entre um e outro. A onipresença divina nos garante Deus em toda parte, como também dentro de cada um de nós, e nos concede missões equivalentes ao nosso degrau evolutivo. Portanto, Deus em nós guia-nos sempre de maneira que possamos solucionar dificuldades apropriadas às nossas possibilidades evolutivas. Não devemos utilizar indevidamente a palavra caridade como justificativa para continuarmos a fazer aos outros o que eles sabem, podem e são capazes de fazer. Dessa forma, procuremos não distorcer a mensagem de Jesus Cristo sobre o amor ao próximo, visto que o auxílio real entre as criaturas está alicerçado nas trocas benéficas a que todos nós somos convocados a realizar. Mas devemos aprender quando não dar e quando não executar tarefas da responsabilidade de outras pessoas. Por isso também faz parte da lei, a lei do amor. Viver em paz com nossa experiência sexual atual, valorizando o nosso aprendizado e em tempo algum culpar-nos ou atribuir culpa a alguém. A sexualidade é a área em que a culpa mais floresce na sociedade. Como pouco sabemos sobre ela, ficamos praticamente confinados às ideias e opiniões alheias. Nossa limitação na compreensão dos outros seres humanos se deve ao pouco ou a quase nada que sabemos sobre nós mesmos, ou seja, ao desconhecimento de nossa sexualidade. Por isso é que temos dificuldade de admitir a diversidade de sentimentos e emoções afetivas e sexuais. Confundimos constantemente a nossa liberdade para o sexo com a nossa capacidade sexual. Por acreditarmos saber distinguir a diferença biológica entre macho e fêmea, julgamos conhecer tudo sobre o conjunto dos fenômenos sexuais que se podem observar nos seres vivos. Na atualidade, as crianças são introduzidas prematuramente na esfera dos adultos por inúmeras revistas, filmes, cartazes, fotografias e pela publicidade da televisão e do rádio, o que lhes provoca a malícia numa idade desprovida da lógica e do bom senso contra essa espécie de afronta sexual. Desde cedo, os ensinamentos de valores éticos e morais deverão ser ministrados aos menores para que eles possam absorver inconscientemente através dos gestos, atos, ideias e palavras dos pais tudo o de que necessitam para formar um padrão normal, psicossexual e emocional. Orientar, ao nosso ver, não é a mesma coisa que educar. A educação sexual é assimilada basicamente na experiência de vida no lar. Traz a marca ou o caráter distintivo e particular dos pais. Já a orientação sexual engloba métodos de ensino, informação e notícias transmitidas e ou aplicadas à criança pelos parentes, religiosos, professores, psicólogos, médicos e outros profissionais especializados. Ainda que os pais não tenham fornecido intencionalmente educação sexual aos filhos, mesmo assim as crianças formaram hábitos, conceitos e ideias sobre o sexo absorvidos no dia a dia da vida familiar, nos mais diversos exemplos que recolheram dos atos e crenças dos adultos. Noções, crendices, preconceitos e concepções já existem nas crianças, pois são frutos de suas existências pretéritas. Além disso, somam-se à sua bagagem espiritual as ocorrências e a aprendizagem da vida atual. É importante, no entanto, para desenvolver adultos maduros e ajustados psicossexualmente,
fundamentar o ensino da orientação sexual sobre métodos pedagógicos e psicológicos de cunho reencarnacionista, pelos quais os menores são observados como almas milenares e educados sob uma atmosfera de vida eterna. Em certas circunstâncias evolutivas, encarnamos como homem, em outras como mulher, e ainda em determinadas oportunidades de aprendizagem e de renovação, o espírito pode vir ocupar uma vestimenta corporal oposta à tendência íntima que vivencia. O fenômeno é análogo ao que se refere à área masculina tanto quanto à feminina. Independentemente da forma de sexualidade que estamos vivenciando no presente, procuremos aceitá-la em plenitude, visto que há sempre, em qualquer condição, a oportunidade de adquirirmos experiências e, por consequência, progredirmos espiritualmente, vencendo desafios e promovendo realizações. O mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Não podemos nos esquecer de que o grau de responsabilidade deve ser sempre coerente com a estrada evolucional por onde transitam as almas. Portanto, os indivíduos responderão adequadamente por seus atos e atitudes e serão responsáveis somente por aquilo que conhecem, não pelo que ignoram. Devemos, assim, viver em paz com a nossa experiência sexual atual, valorizando nosso aprendizado e, em tempo algum, culpar-nos ou atribuir culpa a alguém. Todos os seres humanos são regidos pela lei das vidas sucessivas. Cada um de nós está vivendo um aprendizado particular e único em todos os aspectos. E, obviamente, também na área sexual. Efetivamente, existem tantos níveis de entendimento e amadurecimento sexuais quanto indivíduos que os possuem. Não podemos determinar exatamente a extensão das dificuldades e das carências de conhecimento e discernimento de uma criatura em seu desenvolvimento afetivo, mesmo porque estamos na Terra a fim de aprender, e é através de nossos acertos e desacertos que ficaremos sabendo como agir corretamente nas experiências subsequentes. Podemos julgar a promiscuidade sexual moralmente errada, mas não podemos julgar o indivíduo promíscuo por desconhecermos sua necessidade evolutiva e seu coeficiente de maturidade. Na fisiologia, o denominado ponto cego é um local no campo de visão em que não há células sensíveis à luz. É nesse ponto que as fibras nervosas da retina convergem para formar o nervo óptico, que transmite os sinais nervosos ao cérebro para decifração em imagens visuais. Transportando o significado deste termo fisiológico ponto cego para a área psicológica, poderemos fazer uma analogia entre essa lacuna em nosso campo visual com nossa falta de visão íntima para ver as coisas como realmente são. Nossos pontos cegos, entre aspas, interiores, se prendem à nossa inexperiência e à nossa incapacidade evolutiva. Querer ser iguais aos outros e nos comparar sexualmente indicam a ausência de peças importantes em nossa consciência profunda, o que nos torna incapacitados para perceber a extensão das leis divinas que regem a todos nós. Auto-perdão, livro Renovando Atitudes, Hamed. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Capítulo 10, item 15. Nossas reações perante a vida não acontecem em função apenas dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores, mas também e sobretudo de como percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Em verdade, captamos a realidade dos fatos com nossas mais íntimas percepções, desencadeando consequentemente peculiares emoções
que serão as bases de nossas condutas e reações comportamentais no futuro. Portanto, nossa forma de avaliar e de reagir e as atitudes que tomamos em relação aos outros, conceituando-os como bons ou maus, é determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturado em nossos níveis de consciência mais profundos. Toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora e dentro de nós, a qual pode nos levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição, de acordo com o código moral modelado na intimidade de nosso psiquismo. Esse julgador interno, entre aspas, foi formado sobre as bases de conceitos que acumulamos nos tempos passados das vidas incontáveis, também com os pais atuais, com os ensinamentos de professores, com líderes religiosos, com o médico da família, com as autoridades políticas de expressão, com a sociedade, enfim. Também de forma sutil e quase inconsciente no contato com informações, ordens, histórias, superstições, preconceitos e tradições assimilados dos adultos com quem convivemos em longos períodos de nossa vida. Portanto, ele, o julgador interno, nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas. Essa consciência crítica, entre aspas, que julga e cataloga nossos feitos, autocensurando ou autoaprovando, influencia a criatura a agir do mesmo modo que os adultos agiram sobre ela quando criança, punindo-a quando não se comportava da maneira como aprendeu a ser justa e correta, ou dando toda uma sensação de aprovação e reconforto quando ela agia dentro das propostas que assimilou como sendo certas e decentes. A gênese do não perdão a si mesmo, ou seja, a culpa, está baseada no tipo de informações e mensagens que acumulamos através das diversas fases de evolução de nossa existência de almas imortais. Podemos experimentar culpa e condenação, perdão e liberdade de acordo com nossos valores, crenças, normas, regras vigentes, podendo variar de indivíduo para indivíduo conforme seu país, sexo, raça, classe social, formação familiar e fé religiosa. Entendemos assim que para atingir o auto-perdão é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser, estudando as leis da vida superior, bem como as raízes da educação que recebemos na infância. Nesta existência, uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada de perfeição absoluta, como se todos devêssemos ser deuses ou deusas de um momento para o outro. Aliás, a exigência de perfeição é considerada a pior inimiga da criatura, pois a leva a uma constante hostilidade contra si mesma, exigindo-lhe capacidades e habilidades que ela ainda não possui. Os perfeccionistas, Se padrões muito severos de censura foram estabelecidos por pais perfeccionistas à criança, ou se foi imposto um senso de justiça implacável entre regulamentos disciplinadores e rígidos, provavelmente ela se tornará um adulto inflexível e irredutível para com os outros e para consigo mesmo. Quando sempre esperamos perfeição em tudo e confrontamos o lado inadequado de nossa natureza humana, nos sentiremos fatalmente diminuídos e envolvidos por uma aura de fracasso. Não tomar consciência de nossas limitações é como se admitíssemos que os outros e nós mesmos devêssemos ser oniscientes e todo-poderosos. Afirmam as pessoas, recriminam-me por ter sido tão ingênuo naquela situação. Tenho raiva de mim por ter aceitado tão facilmente aquelas mentiras. Deveria ter previsto esses problemas atuais. Não consigo perdoar-me, pois sei que ele mudaria. São maneiras de expressarmos nossa culpa e um não perdão a nós mesmos, exigências desmedidas atribuídas a pessoas perfeccionistas. Os viciados em perfeição acham que podem fazer tudo sempre melhor e, portanto, rejeitam quase tudo que os outros fazem ou fizeram. Não aceitam suas limitações e não enxergam a perfeição em potencial que existe dentro deles mesmos, perdendo assim a oportunidade de crescimento pessoal e de desenvolvimento natural, gradativo e constante, que é a técnica das leis do universo.
A desestima a nós próprios nasce quando não nos aceitamos como somos. Somente a autoaceitação nos leva a sentir plena segurança ante os fatos e ocorrências do cotidiano, ainda que os indivíduos ao nosso redor não entendam nossas melhores intenções. O perdão concede a paz de espírito, mas essa concessão nos escapará da alma se estivermos presos ao desejo de dirigir os passos de alguém, não respeitando o seu propósito de viver. Devemos compreender que cada um de nós está cumprindo um destino só seu e que as atividades e modos das outras pessoas ajustam-se somente a elas. Estabelecer padrões de comportamento e modelos idealizados para os nossos semelhantes é puro desrespeito e incompreensão ante o mecanismo da evolução espiritual. Admitir e aceitar os outros como eles são nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. O pré-requisito para alcançarmos a plenitude do bem viver, perdoarmos-nos, não importarmos-nos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje e qual é nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo com ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser, entre aspas, algo que imaginamos ou fantasiamos. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos, criações nossas que materializamos com nossos pensamentos e convicções íntimas. O texto em estudo Perdoar aos Inimigos é pedir perdão para si mesmo, quer dizer, enquanto não nos libertarmos da necessidade de castigar e punir o próximo, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Adaptando o excerto do apóstolo Paulo a nossas vidas, perguntamos-nos: por que se sois duros, exigentes, inflexíveis e tendes rigor mesmo por uma ofensa leve? Como haveremos de criar oportunidades novas para que o divino processo da vida nos fecunde a alma com plenitude do amor e assim possamos perdoarmos? Livro Prazer de Viver, capítulo 12, Fé, combustível do ato de viver. Na década de 1940, fizemos um resgate nas regiões sombrias da erraticidade que jamais sairá de nossa tela mental. Uma alma querida de Eurípides Barçanufo compunha as polícias nazistas que incendiaram o mundo de ódio e racismo no fim dos anos de 1930. Nessa época, o soldado Matias, já desencarnado, era um escritor das trevas e destacado assessor de ideias nocivas sobre a psicologia da maldade. Autor de um livro no plano espiritual, Porta Larga, O Caminho da Perdição Humana. Desenvolveu um modelo de colonização do mundo mediante um estudo profundo da natureza humana. Sua tese está resumida no capítulo anterior, na parte 1 desta mensagem. O fundamento básico do livro é o remorso, a fixação prolongada no sentimento de culpa. Com base nessa teoria, até hoje as sombras se arregimentam em suas ações, seja em que campo for do pensamento social. Quando foi resgatado, Matias trouxe consigo um exemplar do livro que está arquivado na biblioteca do Hospital Esperança. Na medida de sua conversão ao bem, o autor continuou seus estudos e passou a ser um colaborador ativo na preparação de servidores que irão reencarnar com missões educativas. Todos os que preparam para essa finalidade fazem cursos com base no conhecimento desta obra. Matias regressou ao corpo na década de 1950, com o objetivo de levar ao mundo melhores noções sobre a natureza enobrecedora de sua inteligência e de sua argúcia psicológica.
Na condição de médium, frequentou as mais severas batalhas com seus vínculos das regiões abismais, onde deixou uma família extensa de laços sagrados. Antes de seu regresso, deixou em nossa casa de amor várias obras de conteúdo moral e psicológico avançado. Tomando por base alguns desses volumes educativos, vamos agora nessa parte 2 registrar a antítese da mensagem anterior. Se o remorso é o núcleo do derrotismo, o arrependimento é a alavanca de motivação para a remissão da consciência. O fundamento filosófico e psicológico de todas as bases intelectuais das organizações da maldade está em um só princípio: travar a libertação da consciência. E segundo o Livro dos Espíritos, questão 621, na consciência encontram-se as leis de Deus. No self glorioso, consciência, está a chama da alegria de viver. Impedir o contato com essa fonte permanente de luz e sabedoria é reprimir o pulsar da vida, até que o homem venha a tombar na descrença, na imantação mental sob os comandos do ego. Muito antes de Freud, as teorias psicanalíticas já eram estudadas no século XIX nos núcleos urbanos de semi-civilização. O inconsciente, a parte menos conhecida do ser, tornou-se alvo dos velhos alquimistas e magos que servem a essas regiões, conhecidos como magister, um cargo de honra nas trevas. Esses cultores de domínio mental das sociedades mundiais só não previam que a ciência, a tecnologia e a própria noção de Deus, alargadas com as conquistas do século XX, viriam balançar as estruturas mais secretas de suas teses. Ainda assim, a quantidade de almas atingidas no mundo pela doença do remorso é de estarrecer. Diante disso, torna-se urgente disseminar roteiros luminosos no desenvolvimento das soluções íntimas em busca de uma vida mais rica de prazeres da alma. No remorso, a ausência de sentido como doença básica corrói os mais firmes propósitos de vitória e progresso do ser humano. As sensações de medo, insegurança e incompletude podem gerar o surgimento da angústia doentia. Sempre que os conteúdos ocultos do inconsciente forem ameaças ao nosso ego, surgirá a angústia necessária para o tratamento do egoísmo. Os mecanismos de defesa mental são tentativas de proteção natural a essas ameaças. Todavia, a fuga sistemática no mergulho interior ou da descoberta das origens desses avisos angustiantes conduz ao adoecimento emocional e psicológico. O remorso é exatamente o quadro mental da criatura aprisionada em suas próprias criações, que durante longo tempo usou para proteger ou se esconder. No arrependimento ocorre o oposto, significa partir para um recomeço em bases novas, e todo recomeço implica alguma perda, e essa perda é o maior receio de qualquer pessoa habituada a fugir. É o medo que afeta o ser diante das mudanças necessárias em sua vida. A palavra mudança, para quem se acha adoecido psiquicamente, é um desastre de proporções incalculáveis. Sem arrependimento legítimo, porém, não há cura, não há melhora. Arrependimento quer dizer, antes de tudo, coragem para dar uma nova direção à vida. Remorso é remoer culpas, algemar-se à dor, fazer-se de vítima da vida e fugir das responsabilidades pessoais. No arrependimento, encontramos algumas características marcantes que refletem o estado íntimo de quem realmente quer recomeçar, tais como honestidade emocional, intensa capacidade produtiva, reconhecimento de seus limites, vigorosa aceitação de si mesmo, autoconfiança, independência emotiva, distância do conformismo e orientação psicológica para a realidade. O espírito arrependido na vida espiritual reencarna com maior sensibilidade para realizar esse redirecionamento. Ainda assim, não escapa a sucessão desornada de sentimentos e emoções em rápidas mutações mentais. Culpa, medo e tristeza comparecem aqui também, com a diferença de que nesse clima psíquico são recursos de orientação que criam um estado de pressão íntima com fins educativos.
A culpa, sob o comando do arrependimento, torna-se motivação para rever crenças e valores, inspirando novas condutas. O medo, em vez de paralisar, vai trazer um convite para a reflexão sobre os desafios e testes e sobre como superá-los. A tristeza é o recolhimento que centra a mente nela própria, tornando-se igualmente um convite para repensar caminhos e buscar novas soluções diante de perdas ou situações imprevisíveis. Esse quadro interior configura uma silenciosa expiação que, suportada com resistência mental, enrijece o poder de realização. Contudo, a resistência sem auto-amor é caminho para a arrogância e prepotência. Esse afeto expressa-se em cuidadosos costumes de docilidade, no tratamento a si próprio e honestidade emocional. Essa força de realização fortalece a fé, base segura e essencial para a liberdade íntima no desenvolvimento do prazer de viver. A análise sábia de Allan Kardec na referência de apoio citada anteriormente deixa claro: a pena dura pouco, se pronto é o arrependimento. A penalidade interior é relativa ao ato de arrepender-se. E Jesus, sábio cuidador de almas, deixou claro o valor do arrependimento ao esclarecer: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Somente nesse clima de íntima liberdade e conexão com o self, a criatura consegue qualidade de vida, fazendo do ato de viver um poema de gratidão diária à vida, guardando fé em tudo o que pense, sinta ou faça. Livro Leis Morais e Saúde Mental, do psiquiatra Sérgio Luiz da Silva Lopes, página 33. No livro Loucura e Obsessão, através da abençoada psicografia de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda descreve a ação do Dr. Bezerra de Menezes no drama de Carlos. Trata-se de um rapaz portador de esquizofrenia catatônica que merece a intervenção do nobre mentor espiritual. Dr. Bezerra de Menezes passa a examiná-lo e descreve a situação, dando valiosos esclarecimentos sobre o assunto. Diz ele: Eugênio Bleuler, sem demérito para os demais pesquisadores das alienações mentais, foi quem mais penetrou nas causas da esquizofrenia do ponto de vista científico, concluindo que a mesma é uma afecção fisiógena, mas com ampla superestrutura psicógena. Nessa estrutura psicógena situamos os fatores kármicos de precedência anterior ao berço, que pesam na consciência culpada. Mais adiante, arremata o iluminado mentor. Vemos aí a mente espiritual, consciência de culpa, interferindo na constituição orgânica e dando curso às etiopatogenias detectadas pelos cientistas nas suas nobres investigações. O orgulho e o egoísmo são os principais geradores de culpa na caminhada do espírito. À medida que vai ganhando em consciência, o ser em evolução vai tendo que se deparar com suas falhas e tropeços. Quando o espírito se dá conta de que falhou gravemente, o que acontece normalmente é ele assumir uma consciência de culpa, e esse estado mental gera os desequilíbrios que ele irá padecer nas sucessivas experiências seguintes. O ideal seria que assumisse uma consciência de responsabilidade. Existe uma diferença muito grande em sentir-se culpado e sentir-se responsável. A consciência de culpa gera necessidade de autopunição e, como tal, mais sofrimento. Nessa condição, a postura do indivíduo é passiva e de lamento. A pessoa culpada tende a buscar mecanismo de fuga como forma de defesa psíquica para não se deparar com a própria consciência. Mecanismos de defesa psíquica são acionados como, por exemplo, a negação, o isolamento afetivo, as projeções, regressões, etc.
Ainda em loucura e obsessão, o esquizofrênico, segundo a escola bleuleriana, não tem destruída, conforme se pensava antes, a afetividade, nem os sentimentos, somente que os mesmos sofrem dificuldade para serem exteriorizados, em razão dos profundos conflitos conscienciais que são resíduos das culpas passadas, e porque o espírito se sente devedor, não se esforça pela recuperação ou teme-a, a fim de não enfrentar os desafetos, o que lhe parece a pior maneira de sofrer do que aquela em que se encontra. Assim, não é raro que o paciente fuja para o autismo. Página 50. No exemplo citado, o espírito mergulha em si mesmo para fugir da própria consciência, isola-se afetivamente de qualquer contato com a realidade externa, como uma forma de se autoproteger. Esse estado pode servir temporariamente, mas chegará o momento em que ele deve despertar para a consciência de responsabilidade. Certamente que essas modificações se dão ao longo de várias existências e não numa única. Na consciência de responsabilidade, a pessoa torna-se sujeita da própria vida e de seus atos, diferente da condição anterior, quando alguém assume a responsabilidade em vez de enveredar para a autopunição, busca a reparação. Não foge, enfrenta, não nega, assume, não fica parado sofrendo, faz alguma coisa para compensar o dano do seu erro. Um belo exemplo bíblico da consciência de responsabilidade é a situação de Paulo de Tarso, quando ainda Saulo, pela estrada de Damasco, está em perseguição a um discípulo do mestre, Ananias, para prendê-lo, uma vez que guardava ainda consigo as motivações de doutor da lei. Bem montado, evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente, em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem. A confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros, a Nazarena os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava. Comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Naquele instante, Saulo poderia ter entrado em consciência de culpa, uma vez que, pela intensidade da situação, dava-se conta do equívoco de que estava sendo protagonista. Mas em vez de se culpar, como talvez a maior parte das pessoas o fizesse, ele tem a postura da responsabilidade e pergunta de imediato para Jesus:
Senhor, o que quereis que eu faça? Constrói logo a seguir um dos mais belos exemplos de maturidade emocional que uma pessoa tenha podido expressar em toda a história da humanidade. Por não ter se culpado, se miserabilizado ou se autopunido, deu-se a oportunidade de responsabilizar-se por suas atitudes e partiu de imediato para a reparação de seus atos, transformando-se, a meu ver, no maior apóstolo do cristianismo. Nesse exemplo gigantesco temos uma amostra do que o ser humano tem condições de psiquicamente fazer em prol de si mesmo. O orgulho e o egoísmo são, portanto, geradores de doença mental. Em contrapartida, espíritos que em vidas anteriores tenham respeitado o semelhante e a si mesmos, que tenham cultivado atitudes equilibradas, registram nas camadas sutis do perispírito informações de saúde e harmonia, trazendo para o presente, na existência atual, uma consistente predisposição para o equilíbrio psíquico. Por isso, a conquista mais importante do homem neste mundo é o despertar do amor e da caridade, como corolário de sentimentos e ações, pois que estes facultam ao homem adiantar-se mais na vida espiritual e também construir uma vida psíquica mais saudável.